amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Antes da tia começar a nossa aula, a tia tem 3 dicas de estudo para vocês. Sempre fique num lugar bem calmo, bem ventilado, iluminado e tranquilo para que vocês possam se concentrar na nossa aula de hoje. Sempre junto com vocês, lápis, borracha, apontador, material didático que vocês vão precisar para a aula de hoje e o material escolar. Nosso livro didático de hoje vai ser Ciências. Peguem o livro de ciência de vocês e abram no sistema locomotor. A gente falou sobre as células, nós falamos sobre os tecidos, nós falamos sobre um órgão, o maior órgão do nosso corpo, que é a pele. Hoje nós vamos falar do sistema. Vamos lá. A tia vem falando para vocês que a célula, a união de várias células, quando a célula se une, vários tipos de células se unem, elas formam o tecido. Quando vários tecidos se unem, eles formam um órgão. Quando vários órgãos se formam, ele forma um sistema ou um aparelho. Hoje nós vamos falar desse sistema locomotor, que é a união de células, que é a união de tecidos, que é a união de órgãos que formou esse sistema. O sistema locomotor ele é formado pelos ossos, pelas articulações, pelos músculos esqueléticos e representa a integração entre os sistemas esqueléticos e o sistema muscular. O sistema locomotor é responsável pela sustentação e a locomoção e o movimento do nosso corpo. O sistema esquelético ele tem como função sustentar o nosso corpo. Qual é a principal função do esqueleto, tia? É sustentar o corpo humano. A principal função do esqueleto é sustentar o nosso corpo. Ele tem essa função de sustentar o corpo humano. E a proteção dos órgãos internos, armazenamento de minerais e íons e produção das células sanguíneas. Então, a principal função, o sistema esquelético, que são nossos ossos, que nos mantém em pé, que nosso corpo é coberto de osso. Toda a nossa parte do nosso corpo ele tem osso. Cabeça, nosso corpo é dividido em 3 partes, né, gente? Cabeça, tronco e membros. A nossa cabeça ela tem osso, nossos membros ele tem osso e nossos troncos ele tem osso. Então, a função do sistema esquelético, a função do esqueleto é sustentar o corpo humano, é proteger os nossos órgãos, porque ele protege os nossos órgãos, o nosso coração, o nosso pulmão, os outros órgãos, eles são protegidos pelo nosso esqueleto. Então, ele tem a função de sustentar o nosso corpo e proteger os nossos órgãos, os órgãos internos, e armazenar os minerais e a produção da célula sanguínea. O nosso sangue é produzido na nossa medula óssea, que é nessa partezinha do nosso corpo, lá pertinho do nosso bumbum, que é onde é feita a produção do nosso sangue, que é na medula óssea, que é na nossa medula. Então, a produção do sangue é produzido aqui nessa medula. A tia está mostrando para vocês uma imagem que vocês estão vendo, que está mostrando o nosso esqueleto, o nosso corpo sem a pele, certo? E onde vocês estão vendo aí, ele protege, essa parte de proteção onde ficam os pulmões, ele protege o nosso pulmão de qualquer pancada. Primeiro, quando a gente leva a pancada, a gente quer coisa logo o quê? Um osso, para não atingir o outro órgão mais interno. O nosso corpo é formado por o nosso crânio, que é a nossa cabeça, a escápula, que é a partezinha que fica o pulmão, tem o mero, tem o lilo, tem o sacro, tem o metacarpo, tem a paleteia, tem a tíbia, tem o tarso, tem a metatarso, tem a fíbula, tem o fêmur, que é a nossa coxa, que é o maior osso do nosso corpo humano, é o fêmur. Tem a nossa costela, que a nossa costela ela protege nossos pulmões. Tem a cavícula, que é essa parte da gente. E tem a nossa coluna vertebral, que nos mantém em pé. O esqueleto humano é uma estrutura óssea, que ela compõe o corpo humano. Ela corresponde ao conjunto
ao conjunto de ossos de um determinado corpo, sendo suas principais funções. A principal função do esqueleto é sustentar o nosso corpo, a locomoção e proteger os nossos órgãos vitais. Qual é a principal função, tia, do esqueleto? Grave bem isso e anotem. A principal função do esqueleto é sustentar o corpo humano, nos ajudar na nossa locomoção e proteger nossos órgãos vitais. O esqueleto humano é dividido em duas partes: esqueleto axial e o esqueleto apendicular. A tia vai falar um pouco sobre o esqueleto axial. O esqueleto, antes da gente começar, o esqueleto é constituído por diversos ossos e estruturas associadas com as cartilagens. Nosso esqueleto é formado por cartilagem, por tendões e ligamentos. Está dizendo ligamento que liga um osso ao outro, certo? A gente vai já ver isso aí. O crânio é a estrutura mais completa do esqueleto, que é o nosso crânio, que é onde fica o nosso cérebro. Essa parte aqui da gente, da nossa cabeça, é denominada como crânio. A coluna vertebral é que dá a sustentação do corpo, que é nosso corpo fica em pé através da nossa coluna vertebral. Quando uma pessoa ela sofre um acidente e esse acidente, infelizmente, atinge essa coluna vertebral, que é o que nos sustenta e nos mantém em pé, as pessoas se tornam cadeirantes. Por quê? Porque é uma parte dessa vértebra que fica na nossa coluna vertebral, ela foi danificada. Como ela não podem ser reformulada com cirurgia, não conseguiram reverter a fratura, acaba com que a pessoa não tenha essa sustentação de se manter em pé. É formada pelas vértebras que se alternam com discos intervertebrais. O esqueleto ele é dividido em dois grandes grupos de ossos, que a tia falou, que é o axial e apendicular. O esqueleto axial é formado pelo crânio, a nossa caixa craniana, que é esse aqui, ó, que é o da cabeça, certo? A caixa torácica, que é o nosso tórax, e nossa coluna vertebral. O esqueleto axial é a parte central do nosso corpo. Qual é a parte central do nosso corpo? Cabeça e o tronco, que é essa parte torácica da gente. Então, essa parte torácica e a cabeça são o esqueleto axial, é a parte central do corpo humano. A gente precisa, se vocês olharem a figura que a tia botou para vocês verem aí, no slide, vocês estão vendo a estrutura do nosso corpo. Então, essa parte estrutural, que é a coluna vertebral e a cabeça, são o esqueleto, a parte central do corpo humano. É o que comanda tudo. Sem essa parte, sem o nosso tronco, a gente não se manteria em pé, não tinha como se sustentar. E sem a cabeça, a gente não tinha como movimentar o resto do corpo. Por quê? Porque é na cabeça que está o nosso cérebro que comanda todo o nosso corpo. Para mim ir ao banheiro, o meu corpo manda sinais para o cérebro. O cérebro ele é ativado e você vai ao banheiro. O seu corpo ele necessita. Então, todo o comando do seu corpo ele é comandado pelo cérebro. Os outros órgãos do seu corpo ele é comandado pelo cérebro. Então, por isso que diz que a parte central do nosso corpo está na caixa torácica e nosso crânio. O esqueleto axial é constituído por 80 ossos, formado pelo crânio, a caixa torácica e a coluna vertebral. Podemos caracterizá-lo como aquele conjunto de ossos que se localizam no eixo ou parte central do corpo. A função do esqueleto axial é proteger o sistema nervoso central em algum dos órgãos vitais localizados na região torácica. Então, qual é a função do esqueleto axial? É proteger o nosso cérebro, o sistema nervoso.
Por isso, o seu papel está relacionado com a proteção dos organismos, sendo considerado o pilar central do sistema esquelético. Então, qual é a função do esqueleto artificial? Proteger todo o nosso organismo. O nosso organismo é formado por quê? Por ossos. Não vai comer não, filho? O esqueleto apendicular, ele é formado por quê? Pelo resto do nosso corpo, os membros, tanto superior como inferior, incluindo quais são os membros da gente superior? O superior são nossos braços e nossas mãos. Os inferiores são nossas pernas e os nossos pés. O esqueleto apendicular compreende nos ossos dos membros superiores e os membros inferiores, que a tia acabou de falar. Nossos membros superiores, que são nossos braços e nossas mãos, e os inferiores, que são nossas pernas e os nossos pés. O corpo humano, ele é formado ainda pelo esqueleto artificial, constituído pelo crânio e pela caixa torácica. O esqueleto artificial e apendicular, e quando ele se une através da cintura pélvica e escapular. Quando é que ele se une? A cintura pélvica da gente é essa parte aqui que fica do nosso bumbum, essa partezinha que une o nosso membro inferior com o nosso membro superior. Os ossos são estruturas formadas por tecidos ósseos, cálcios, e auxilia na locomoção e na sustentação do corpo. Ele nos protege na reserva de minerais do nosso corpo. O corpo humano, ele é formado por 206 ossos, de acordo com sua forma, e são classificados em ossos curtos, longos, irregulares, planos e subnumerados. Quantos ossos tem o corpo humano? Tem 206 ossos no nosso corpo. Nosso corpo ele é constituído por 206 ossos. O maior osso do nosso corpo é o fêmur, certo, gente? O maior osso do corpo humano é o fêmur. O osso da cabeça se localiza o crânio e a face. Os ossos do pescoço, vem o osso do ouvido, do tórax, que é as costelas, as vértebras e externos. O do nosso abdômen, que tem as nossas vértebras lombares, sacros e coxis. Os ossos dos membros inferiores, que estão nas nossas cinturas pélvicas, a coxa, o joelho, a perna e os pés. E o membro superior, que está na nossa cintura especular, os braços e os antebraços. Os ossos são classificados de acordo com as suas formas e localizações. Quase todos os ossos do corpo humano, eles se classificam em 5 tipos. Os ossos longos têm um comprimento maior que a largura. Os ossos são maiores do que a largura. E são constituídos por um corpo e números variáveis de extremidade. O osso da nossa coxa e o osso do nosso braço. O osso da nossa coxa, que é o fêmur, ele é maior, o comprimento dele é maior do que a largura dele. Do nosso braço também, ele é maior do que a largura. Então, o osso longo tem um comprimento maior do que a largura. O osso curto são parecidos com um cubo, que é esse osso aqui, ó. Esse osso da mão da gente, eles parecem um cubo. Tem seus comprimentos praticamente iguais a essa largura. Então, o comprimento do osso é igual ao dessa largura. Os ossos chatos têm espessura muito pequena em relação às dimensões. Pertencem aos grupos dos ossos cranianos e a monopatas. Então, quais são os ossos longos? O mero, que é esse osso aqui, ó. O mero, que é o osso do braço. E o fêmur, que é o osso da coxa. Os ossos curtos são os ossos das nossas mãos, que são os carpos. E os ossos chatos são esses ossos aqui, o que fica na nossa caixa torácica. As articulações do corpo humano pertencem ao sistema articular, que a gente vai estudar nas próximas aulas. Eles são responsáveis por muitos movimentos que realizamos. Ele está conectados, os ossos, o que são sistema articular? São ossos que estão ligados com os ossos é tipo uma massinha, é uma liga que fica nos nossos ossos, certo? Eles conectam os ossos do esqueleto humano aos outros ossos.
e a cartilagem. O que são articulações? Para a gente se movimentar, a tia vai fazer esse movimento aqui, certo? Eu estou articulando, é uma ligazinha que me permite, que fica entre um osso e outro, que permite a minha locomoção. A tia vai mostrar aqui para vocês uma imagem de um osso. Essa imagem desse osso, ele tem uma liga, e essa liga que liga um osso ao outro é chamado de articulação. Isso acontece no joelho, nos cotovelos e se vocês olharem, que a tia vai mostrar aqui para vocês, entre esse osso do antebraço para o braço, ele tem uma ligazinha, e essa liga é chamada de articulação. É o ponto de encontro de um osso com o outro. Qual é a função da articulação? É juntar um osso com o outro, é manter os ossos juntos e permitir a movimentação. Para mim me movimentar, eu preciso ter essa articulação, porque ela vai unir um osso ao outro. Então, qual é a principal função das articulações? É unir um osso ao outro, permitindo que eu faça o meu movimento. As articulações, como a tia vem dizendo, que elas podem ser divididas em imóveis, semimóveis e imóveis. Quando é que a articulação, o tecido pode ser, como é que ele pode ser dividido dessa forma, tia? Em uma articulação móvel, os ossos mantêm-se no lugar, devido aos ligamentos, os cordões resistentes constituídos por tecido conjuntivo fibroso. Pronto, o movimento, qual é, tia, a articulação móvel? Que ela se mantém só no lugar, que ela não pode sair. Vamos lá. Articulações, tipo de articulações, os movimentos móveis são movimentos amplos. A nossa coluna vertebral, ela é um movimento semimóvel, que ela não pode se movimentar, ela não permite movimento. A nossa cabeça, ela não permite movimento, os ossos dele, ele não se movimenta. Já o das nossas mãos, já se movimenta. Então, existem 3 tipos de articulações. Há móveis, que são movimentos amplos, os semimóveis, que são movimentos limitados, e os imóveis, que são movimentos que não permitem movimentos. Então, vamos lá. Movimentos móveis são aqueles movimentos que você pode se movimentar, que são o movimento das mãos, as articulações que elas podem ser movidas. Os semimóveis da coluna vertebral, porque você ainda pode subir e descer. Só que o movimento que não pode, que é imóvel, é o movimento da cabeça, do nosso crânio. Existem algumas doenças que provocam, que atingem as nossas articulações, que são a bursite, que é a inflamação na bolsa sinovial. Existe a artrite, que é a reumatologia, que mexe com as nossas articulações. A gota, que é um tipo de artrite caracterizada pelo depósito de cristais. E a febre reumática, que é uma inflamação nesse tecido, que é a inflamação nos tendões, que é a inflamação nas articulações. Querendo rever essa aula, vá lá no nosso site www.escolapequenospassos.com.br, reveja quantas vezes vocês quiserem, assistam, vão no livro de vocês, dê uma lida e também está no nosso canal. Um beijo e até a próxima aula.